de Lucas, capítulo 10 e o versículo 41. Livro de Lucas, capítulo 10 e o versículo 41 e o versículo 42, que diz assim: E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. Meus irmãos, esse versículo é bastante conhecido, onde vai falar sobre a história de duas irmãs, Marta e Maria. E Marta, ela é conhecida como a distraída, a ansiosa e a fadigada. E Maria é conhecida pelaquela que escolheu a boa parte. A passagem vai relatar que Jesus estava indo a um caminho e entrou na casa de Marta e Maria. E ali, Marta, ela ficou ansiosa, preparando todas as coisas. E o versículo 40 vai falar que Marta pergunta ao Senhor se ele não se importa que Maria esteja ali sem fazer nada. Mas mal sabia ela que Maria estava fazendo a boa parte, que ela tinha escolhido o melhor da festa, posso assim dizer. E quando eu meditava nessa passagem, vinha ao meu coração dois versículos que se enquadram nesse contexto. A gente pode dizer que Marta, ela estava representando ali um versículo que se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E Maria representa o versículo que está lá em Mateus, no capítulo 6, e o versículo 33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, infelizmente estamos vivendo em um mundo a qual Deus, ele infelizmente se tornou uma opção ao invés de se tornar prioridade. Ao invés de Deus se tornar o primeiro, o centro de tudo, ele tem se tornado aquele se sobrar tempo. Mas Deus, ele não tem que ser aquele se sobrar tempo, ele tem que ser o primeiro assim que você acordar e o último quando você for dormir. Ele tem que estar o centro de tudo. Qualquer decisão que você for tomar, qualquer lugar que você vá, pergunte se Jesus está lá, pergunte se Jesus está naquele negócio, porque às vezes eu e você fica se perguntando: mas meu Deus, por que aquilo não foi de tal forma? Por que aquilo não aconteceu? Por que eu estou com essa enfermidade? Mas a gente só procura Jesus na hora dos porquê. Mas na hora de perguntar: Senhor, será que é da tua vontade? Senhor, será que o Senhor quer que eu vá realmente para aquele lugar? Senhor, será que aquele emprego é da tua vontade? E nos versículos adiante, enquanto eu meditava, Deus falava fortemente ao meu coração, que ele não está preocupado com crentes apenas de emoção. Ele está preocupado com o quebrantamento do seu coração. Ele está preocupado com a sua disponibilidade para ele. E, infelizmente, estamos vivendo em um tempo que o comodismo, ele tem tomado conta, que a falta de tempo tem tomado conta, e que a intimidade com Deus tem se esfriado. Mas que nessa noite eu e você possa despertar enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque sabemos que não sabemos, na verdade, o dia e a hora que o Senhor virá. Se ele voltar agora, será que eu e você está preparado? Se ele voltar agora, como é que está a minha e a tua casa? Se ele voltar agora, como é que está a minha e a tua intimidade com o Senhor? Será que estamos tão próximos deles como estamos próximos do mundo? Porque a gente vê a tecnologia aí avançada, a ciência avançada, e a gente vai perdendo a nossa fé. A gente vai esfriando espiritualmente, a gente vai deixando uma palavra de Deus como última opção. Às vezes a gente se sente tão perdido nesse mundo, mas esquecemos que Deus nos deixou uma bússola. Às vezes esquecemos que o caminho que devemos trilhar está aqui. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você tem se sentido perdido, você encontrou o lugar certo nesta noite, porque Ele está te dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas é necessário você ter intimidade comigo. É necessário você me buscar. É necessário você descer. É necessário você clamar. Porque quando eu voltar, os meus
adoração. A Bíblia vai dizer que ele vai buscar um povo dentro de outro povo. E o que isso quer dizer, irmã Sabrina? Ele quis dizer que até dentro da igreja ele vai selecionar os escolhidos. Porque não adianta eu e você passar 2 horas de culto sentado nesses bancos duros, ouvindo a palavra, ouvindo louvores e não se quebrantar. Não adianta você não abrir a sua boca para glorificar. Não adianta você estar aqui e estar desagradando a Deus lá fora. Como é que está a tua intimidade com Deus dentro do quarto? Será que tu tem testemunhado dentro da tua vizinhança e dentro do teu lar, na tua faculdade, no teu trabalho? Como é que está a tua intimidade com o Senhor? Eu deixo essa reflexão para a igreja em nome de Jesus.